Fala, minha pimpolhadinha, tudo bem com vocês aí? Bem, quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Muraski e hoje nós vamos falar sobre aplicação da segunda das leis de Newton, em especial sistema de polias. Pessoal, rapidinho para falar com vocês aqui. Gente, não esqueçam, né, que o sistema do Classroom mudou, né? Basta vocês clicarem, né, no link da atividade número 1, que essa atividade é obrigatória, certo? E pronto, a sua presença está garantida. Pessoal, muito importante vocês fazerem as atividades lá do Classroom, certo? As atividades, elas são, além de marcar sua presença, também, com certeza, são atividades avaliativas, certo? Que o professor, né, na escola está utilizando, com certeza, para isso. Beleza, gente? Pessoal, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema de polias. Vamos com certeza gostar muito dessa aula aqui, porque hoje nós temos umas atividades demonstrativas aí e com certeza essa aula também lembra muito da cidade onde eu venho, que é Paranaguá, certo? Pessoal, para a gente poder iniciar essa aula, nós vamos falar sobre ela, né, a primeira lei de Newton em especial, né, que ela fala sobre o princípio da inércia. Descreve como corpos com massa tendem a permanecer em equilíbrio, ou seja, no seu equilíbrio estático, né, em repouso, ou equilíbrio dinâmico, né? Lembrando, o que é o equilíbrio estático? É a tendência do objeto de permanecer em repouso, certo? Com a velocidade zero, ou equilíbrio dinâmico, que é quando a trajetória é retilínea, velocidade constante, certo? O famoso movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Eu sei que vocês já estão careca de saber disso aqui, e agora nós vamos responder um quiz aí para ver se vocês estão sabendo o negócio, certo? Vamos lá então. Primeira questão, em uma ladeira segura-se um carro de uma criança impedindo seu movimento. Esse efeito se realiza graças a, item A, uma força, B, uma energia, item C, a potência, ou item D, o impulso. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa questão aí e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Questãozinha baba, questão fácil, né? Veja aqui, né? Em uma ladeira, segura-se o carro de uma criança impedindo seu movimento. Esse efeito se realiza graças à força, certo? Vejam, né? Por que isso, né, gente? No caso da força aqui, nós temos a componente da força-peso, né? A força-peso ela está responsável por empurrar, no caso, agir na ladeira, fazendo com que o veículo entre em movimento. Nós temos uma força externa, que no caso é o que está segurando, certo? Impedindo o movimento. Então, a somatória de forças que atuam sobre o veículo é zero, correto? E aí, nesse caso, está fazendo com que a primeira lei de Newton atue, certo? Um estado de equilíbrio. Beleza, gente? Então, vejam que mesmo numa situação de equilíbrio, certo? Mesmo numa situação de equilíbrio em estado em repouso, né? Em equilíbrio estático, você tem atuação de forças. E como a primeira lei de Newton fala, né? A somatória de forças nessa situação tem que ser igual a zero. Beleza? Mas a nossa aula, gente, é para falar sobre elas, as famosas polias ou roldanas, certo? Bem, o que são polias? São equipamentos capazes de modificar a direção de atuação de uma força, sem modificar sua intensidade. Também pode ser usados para reduzir esforços, certo? Então veja um gifzinho que eu coloquei aqui para vocês, né, em que você consegue levantar, por exemplo, um objeto, como a polia, ok? Como está sendo demonstrado aqui, em que o cara, por exemplo, está fazendo uma força na vertical, certo? Uma diagonal, e aqui você consegue, por exemplo, fazer uma força na vertical, compensando a força-peso, por exemplo. Certo? Então, você consegue fazer uma mudança na direção dessa força aqui. Bem, como é que é composto uma polia e uma roldana? Veja aqui no slide, né? Ela é composta basicamente por um disco, um eixo, você tem uma gola feita nesse disco e aqui você tem uma alça, né? Essa alça ela é presa normalmente na superfície, no teto, no chão, aonde que né, para a gente poder aplicar a força. A corda ela é aplicada, ela é colocada justamente nessa gola aqui e o disco ele gira sobre esse eixo. Beleza? Pessoal, dependendo da configuração que você coloque, nós podemos reduzir os esforços. E para poder demonstrar isso, eu tenho uma atividade experimental aqui bem legal para poder demonstrar para vocês aqui, que é chamada de talha exponencial ou talha de sistema de polias de Arquimedes. Beleza? Então vamos lá. Fique bispando aqui. Só contem, por enquanto. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas de gude, certo? São bolinhas de gude comum, eu estou dizendo bola de gude porque ela é um padrãozinho, certo? Tem um padrão praticamente de peso. Beleza? Então você tem aqui 8 bolas de gude. E agora eu vou colocar umas bolinhas aqui. Veja que interessante. 1, 2. Veja que doido. Você está levantando aqui 8 bolas de gude com apenas 2. Ou seja, com o peso de 2 bolas de gude, ó, veja, não tem mistério nenhum, simplesmente isso aqui, ó. Com o peso de 2 bolas de gude, eu consigo levantar o peso de 8, certo? O cara fala, nossa, isso aqui é mágica. Não, isso aqui é ciência, certo? Como é que funciona isso aqui, né? Como é que eu consigo levantar o peso de 8 bolas de gude, né, com apenas um peso de 2? Como é que funciona isso? Vamos lá então? Vamos demonstrar isso? Como é que funciona? Gente, olha aqui, ó. A ideia é relativamente simples. A gente tem um chamado sistema de polias. Primeiro que nós temos aqui é o chamado polia fixa. Ela transfere apenas o movimento, certo? E ela é presa normalmente a uma superfície, a um suporte, que no caso é essa daqui, né? Se você observar o nosso sistema aqui, seria essa polia que está aqui, ó. Ela está presa
nessa haste, certo? Como está demonstrado aqui, ó, está presa aqui. Essa é a nossa polia fixa. Beleza? E nós temos as chamadas polias móveis, que elas se movimentam junto com a carga. Bem, quem que seria a carga aqui? Pessoal, vamos voltar aqui no nosso sisteminha. Seria isso aqui, ó. Aqui teria a carga em questão, seria, no meu caso, minhas 8 bolas de gude, certo? E o esforço que eu vou fazer está representado por essas 2 bolas de gude daqui. Então, eu tenho uma carga de 8 bolas de gude com um esforço de apenas 2. E as minhas polias móveis são essas 3 aqui, ó. Certo? Que está representada aqui, ó. Essa e essa. Certo? Percebam que aqui no GIF, ó, eu tenho uma jogadinha. Quer ver? Olha ali, ó. Aqui eu estou, por exemplo, levantando 1 metro e aqui o cara está puxando 4 metros. Né? Percebam que aqui acontece a mesma coisa. Né? Analisem, ó. Eu estou deslocando uma grande quantidade vejo de distância de altura aqui e vejo o tanto que a carga levanta. Bem pouquinho, né? Então, isso aqui tem uma razão que a gente vai ver um pouquinho para frente com relação à energia e tudo mais, certo? É uma das explicações possíveis. Bem, vamos lá, vamos entender fisicamente o que acontece aqui, né? Bem, o que acontece na verdade é que existe uma distribuição nessa jogadinha aqui, certo? E isso pode ser medido, inclusive, por um sisteminha, por dinamômetros e tudo mais. O que acontece na realidade, tá? É isso aqui que eu vou demonstrar para vocês, certo? Vamos imaginar que eu tenho um peso de 200 newtons, certo? Eu estou colocando como peso, tá, pessoal? Porque a gente tem que lembrar que massa não é peso. Peso é uma força, certo? Eu estou aqui fazendo uma multiplicação por 10, né? Lembre-se que peso é igual massa vezes a gravidade, certo? E a gravidade da Terra vale 10. Então, por exemplo, aqui é uma massa de 20 quilos, certo? Ou seja, peso de 200 newton. Beleza? Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz o mesmo esquema que tem aqui, certo? Eu tenho ali, no caso, 3 polias, certo? 3 polias móveis. É o mesmo desenho que eu tenho representado na minha atividade experimental. Veja o que acontece. Eu tenho o peso de 200 newton, que está sendo representado pela flechinha preta aqui, ok? Pela nossa flechinha preta aqui. Eu estou representando como flechinhas aqui, porque pode se representar como vetores também. Então, essa nosso vetor aqui, 200. Ok, o que acontece aqui? Né? Essa corda, ela passa pela gola, que está aqui, certo? E é como se ela passasse 2 vezes, certo? Pela gola aqui. Ou seja, nessa ponta e nessa ponta aqui, é como se fosse dividido em 2. É como se eu colocasse a corda dupla, certo? Ou seja, como eu coloco a corda dupla, é como se eu fosse dividido por 2. Ou seja, esse 200 fica agora 100. É o peso dividido por 2, ou seja, fica 100. Então, quer dizer que essa ponta da corda pega a metade, ou seja, 100, e a outra metade vai para a outra ponta, que pega 100, ou seja, onde está a outra ponta? Amarrada na superfície. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho aqui, para a nossa atividade. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho 8 bolas de gude. Então, nós vamos ter o quê? Nessa primeira polia aqui, nós vamos ter 4 bolas de gude amarradas aqui. O peso de 4 bolas de gude está colocado aqui. E a outra, 4 bolas de gude, está sendo suportada pelo suporte. Ok? Está, então, dessa forma. 4 bolas de gude aqui e as outras 4 bolas de gude estão aqui. Beleza? Então, seria o peso suportado por ela. Beleza, vamos lá. Dando continuidade à nossa explicação. Nessa segunda polia, vai acontecer a mesma ideia, né? Então, você vai ter que essa polia aqui está suportando 100 newtons, certo? E essa polia, novamente, vai passar uma segunda corda. Perceba que essa corda é diferente desta, certo? Então, você vai ter aqui os 100 newtons, e esse 100 newtons vai ser dividido novamente por 2, porque é como se fosse uma corda dupla aqui, ok? Então, você vai ter aqui, nesse caso, o 100 dividido por 2, 50, 50. Né? Ou seja, o 100 dividido por 2 vai ser 50 nessa ponta e 50 nessa ponta. Ou seja, essa ponta que está presa nessa polia aqui vai suportar 50 e a outra ponta vai suportar 50. Voltando para o nosso experimento aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então, aqui
no caso, temos 4 bolas de gude, certo? Esse elo aqui está suportando 4 bolas de gude. Então, essa segunda corda está suportando quanto? Essa corda está como se fosse dupla, está suportando 2 bolas de gude cada uma. Ou seja, 2 bolas de gude aqui e 2 bolas de gude aqui. Certo? Então, 2 aqui, 2 aqui. Ou seja, o suporte está suportando quanto? 2 bolas de gude, certo? Por essa corda, e essa outra corda está suportando mais 4. Beleza. E assim vai indo. Vamos lá. Essa outra corda, certo? Ela passa por essa terceira polia aqui e dá a mesma ideia. Então, você vai ter aqui, nesse caso, que esse 50 vai ser novamente dividido por 2. Então, como se fosse o peso divididos por 8, no caso, 25, certo? E essa corda aqui, ela passa pela polia fixa e é puxada pela pessoa. Ou seja, nessa situação que eu estou demonstrando aqui, né, a força que eu estou fazendo nessa situação, ou seja, o cara levanta um peso de 25, mas ele faz, na verdade, um peso de 200 newton, mas ele faz um esforço de apenas 25 newtons. Por quê? Porque os outros 75 está sendo suportado por quem? Pelo suporte. Ou seja, a pessoa acaba fazendo 25 e os outros 75 é feito por quem? Pelo próprio suporte. É o que está acontecendo aqui também. Vejam, vamos lá. Mesma ideia. Então, você tem aqui 4 bolas de gude, 2 bolas de gude, teoricamente. Aqui seria, essas 2 bolas de gude seria dividido por 2 novamente. Então, seria uma bola de gude vem para cá, o peso dela, e com certeza eu ia precisar de apenas uma bola de gude para poder levantar esse peso aqui. Né? Mas aí o cara vem e pergunta, por que você tem que colocar 2, né? Não consigo levantar com apenas uma. Né? Por que eu não consigo fazer isso? Aí tem algumas explicações, né? Primeiro, aqui eu não consigo colocar bem certinho aqui, uma próxima a outra, né? Existe a questão de atrito, certo? Essas minhas polias aqui são das mais... das piores possíveis, né? Então, existe a questão de atrito, né? Então, assim, aqui a gente está considerando um monte de situação, tem a questão da inércia delas, certo? Então, assim, tem várias situações que a gente não está considerando aqui. Então, eu coloco mais uma polia, mais uma bola de gude aqui para poder compensar esses atritos, esses poréns que a gente tem aqui, certo? Beleza? Então, com essa situação aqui, a gente consegue achar uma equação que o esforço que eu estou fazendo seria, no caso, a carga dividido por 2 elevado a n. Onde, o que seria esse n? O n seria o número de polias móveis que você tem. Lembre-se, o que são as polias móveis? São essas polias que se movimentam junto com a carga. Beleza, gente? Doida atividade, né? Vejam que eu, usando a cabeça, eu posso fazer com que eu consiga fazer o menos esforço possível, certo? Levantando uma grande quantidade de carga. Beleza, minha gente? Vamos lá, então. Um quiz aqui para vocês poderem entender bem essa questão. As máquinas simples, tais como tesouras, chaves e o próprio sistema de polias, servem para A. Criar energia. B. Realizar trabalho com menor consumo de energia. C. Modificar ou transmitir forças. Ou D. Multiplicar a força e a velocidade simultaneamente. E aí, gente? Pense com carinho nessa questão e daqui a pouco a gente volta para responder aí. Até mais.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Aqui tem uma pegadinha muito comum com a relação de energia. O pessoal associa muito energia com força, né? Eu tenho certeza que a galera deve ter caído um pouquinho nessa questão aqui. Então, gente, essas máquinas simples, o que elas servem? Para o quê? Modificar ou transmitir forças, né? Gente, tem uma questão que vocês vão aprender muito aí de que a gente nunca gera energia, certo? Até a questão de gerar energia elétrica aí, a parte de físicos, os físicos devem até balançar os ossos, né, no caixão, porque a gente vai aprender mais para frente que nós nunca poderemos gerar energia. Energia, né, ela é conservada, então ela simplesmente é transformada, certo? Então aqui, na verdade, nós estamos apenas modificando a força. Nesse caso da polícia, vocês podem perceber, certo? O que a gente fez? Nós apenas modificamos a sua intensidade, mas em compensação, nós tivemos uma modificação na questão de distâncias e tudo mais, certo? Então, nós estamos apenas modificando a intensidade dessas forças aí, ok? Bem, então, vamos lá, gente. Um exercício para vocês poderem entender bem essa questão de polias aí, certo? Que é bem parecido com aquele sistema exponencial aí, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, esse sistema de polias aí que eu mostrei para vocês é um sistema de polias bem utilizado por guindastes, né? Então por isso que eu falei do litoral, né? Lá de Paranaguá, lá dos shipload, né? Que são aqueles equipamentos que tiram lá a questão dos navios e tudo mais, que lá tiram os materiais de dentro dos navios, né? Que tiram o container e tudo mais. Então às vezes o cara olha, precisa de um motorzão. Não, é só fazer um sistema de polia de engrenagem lá que com certeza você reduz bastante o esforço desses motores. Gente, então aqui, ó. Utilizou-se o acoplamento de polias mostrado na figura para levantar o peso de 120 kg-força. Lembrando que quilograma-força é uma unidade de força, tá, gente? Desprezando-se o atrito e considerando-se as polias e as cordas ideais, o módulo da força F, que equilibra o peso em quilograma-força, é igual a... Lembra lá da equaçãozinha lá sobre a questão de polias exponenciais? Façam lá, qualquer coisa... Dá para a gente fazer também de maneira bastante lógica também essa questão aí, beleza? Daqui a pouquinho eu passo a resposta para vocês aí e a gente responde aí com mais calma, beleza? Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Gente, então olha aqui, ó. Qual é o módulo dessa força que está sendo exercida aqui para poder compensar e equilibrar esse peso, né? Veja que a palavra aqui é equilibrar, não é puxar, né? Porque aqui nós estamos trabalhando com uma ideia de equilíbrio, né? Ou seja, velocidade constante ou repouso, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, gente, identificar quem é móvel e quem é fixo aqui. Ou seja, quem é polia móvel e quem é polia fixa nesse caso. Pessoal, quem é polia móvel? É só você imaginar. Lembra do experimento que eu acabei de mostrar? Então, qualquer coisa, vocês têm aula lá no YouTube, vocês podem inclusive voltar para poder entender um pouquinho melhor como é que é a dinâmica disso. Mas use a imaginação, quem que se movimenta aqui, né? Quem que sobe junto com a carga, né? São essas duas que estão apontadas em vermelho. Quem fica fixo com a carga? Quem que está preso ao teto? É aquela ali que estou demonstrando. Então nós temos duas polias móveis, certo? E nós temos duas polias móveis e uma fixa. Então aplicando a equaçãozinha da talha exponencial, do sistema de polia exponencial, nós temos essa aqui. Coloco o valor os valores, né, que seria o peso, e o N, que representa o número de polia, que são 2. Aí a gente achar a resposta de 30, ou seja, 2 ao quadrado, 4, 120 dividido por 4, né, dá o 30 kg força. Beleza, gente? Bem tranquilinho, né? Ou seja, veja, eu estou levantando aqui, por exemplo, 120 kg força, só você pensar em carga mesmo. O que representa 120 kg força? É 120 quilos, certo? Isso aqui representa o peso de 120 quilos. Com 120 quilos eu estou fazendo uma força de apenas 30 quilos desse lado, certo? Mais ou menos como vocês viram ali com as bolas de gude. Mais um exercício para a gente poder entender. Olha aqui, ó. Antônio precisa levantar um bloco até a altura H, certo? Para isso, ele dispõe de um sistema, de uma roldana e uma corda. E imagina duas maneiras para realizar a tarefa, como mostrado na figura. Então, ele tem essa primeira maneira e a segunda maneira, certo? Então, percebam a situação das polias, né? Uma está presa ao teto e a segunda está presa à carga, ok? Então, a situação 1 está presa ao teto e a segunda situação está presa à carga. Despreze a massa da corda e da rodana e considere que o bloco se mova com velocidade constante. Seja F1 o módulo da força necessária para levantar o bloco, na situação mostrada na figura 1, na situação mostrada na figura 2, essa grandeza é F2. Com base nessas informações, é correto afirmar que a força F1 é igual à força F2, B, 2 vezes F1 é igual a F2, C, F1 é igual a 2 vezes F2, ou D, F1 é igual a 4 vezes F2. Gente, vou dar um tempinho para vocês poderem pensar, questão teórica aí para vocês poderem imaginar, analisa essa situação e daqui a pouco a gente responde aí com vocês, beleza? Até mais!
E aí, gente, tranquila a questão? Pessoal, rapidinho aqui, ó. Quem já é malandrão já percebeu que no sistema 2 nós temos uma polia móvel, certo? Então, se nós temos um polia móvel, que significa que na situação 2 nós temos um esforço menor, certo? Então, se você for analisar aqui, na situação 2, certo? Você terá o menor esforço possível, ok? Então, o que a gente pode analisar aqui, ó? A situação A e a situação B não pode ser, certo? Porque está falando que as forças F1 são iguais ou maiores que F2, que seria a situação 2. Então, se você for analisar, a única alternativa correta é a alternativa C. Por quê, gente? Porque nós temos aqui a situação 2, polia móvel, certo? E a corda está passando 2 vezes sobre essa polia 2 aqui, na situação 2, certo? Então, a força fica dividido por 2 aqui. Beleza, gente? É apenas uma situação de comparação aqui, vocês podem analisar. Ok, gente? Nesse sistema não há redução de força, e aqui existe uma redução de força, né, comparada com essa. Gente, para a gente poder finalizar nossa aula, tem mais um exercício para vocês poderem ver aqui, que seria esse aqui, ó. Um sistema de polias é mostrado na figura ao lado. Desprezando forças dissipadas, calcule o valor da força da massa, da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-la em equilíbrio. Agora vejam que quem está fazendo a força é esse nosso amiguinho aqui. Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão aí.
E aí, pessoal, conseguiram? Gente, então, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó. O nosso coleguinha aqui está fazendo uma força de 25 newtons, certo? Então, você pode fazer aqui, ó. Analise primeiro a situação de polias móveis, né? Nós temos 3 polias móveis, 1, 2, 3 polias móveis. Nós temos aqui uma polia fixa, que seria esse carinha aqui, ó. Substituindo as equações, ó. Nós vamos ter essa situação, né? Substituindo a equação ali, nós temos esses valores. A tração envolvida nesse caso seria 25, né? Eu só vou substituir um valor diferente aqui na posição diferente e eu achar o valor do peso, que no caso é representado pela letra Q, certo? 2 elevado a 3. Por que 3? Porque são 3 equações, né? 3 polias nesse caso. Eu faço 3 elevado, né? 2 elevado à terceira, que no caso é 8. Faço uma multiplicação cruzada, gente, e eu acho a resposta correta, que seria 200. Beleza, gente? Ou seja, o cara faz uma força de 25 newtons e consegue levantar uma carga de 200, mantém equilíbrio com uma força de 200. Beleza? Então, ou seja, isso representa uma massa de 20 quilos. Ok, gente? Então, retomando aqui, ó, polias fixas, polias móveis. Fixas apenas transmitem o movimento, polias móveis, elas fazem a parte de redução de esforços. Beleza, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. E não esqueçam de fazer a atividade lá no Classroom. Até mais, gente!